texto da palavra de Deus, como disse, se encontra no Salmo 143. Eu vou convidar você a acompanhar a leitura que eu vou fazer agora. Quando nos aproximamos de um salmo, ele nos cativa. É difícil um salmo não nos cativar. Na verdade, a palavra de Deus deveria cativar cada crente em cada parte dela, porque cada parte dela tem propósito. Até aquelas longas genealogias lá no primeiro livro de Crônicas, por exemplo, que a gente tende a desprezar porque só tem uma lista de nomes. Aquela lista de nomes diz que Deus manteve a sua promessa de trazer de volta da Babilônia o mesmo povo que foi. Não há dúvidas sobre Judá, não há dúvidas sobre o Reino do Sul, não há dúvidas sobre a genealogia e o legado do rei Davi, de que voltou o povo que foi, de que a família que foi, a família real, a família de Davi, voltou, de modo que o Messias, o Cristo, cumprindo o pacto feito entre Deus e Davi, aliás, de Deus para com Davi, no livro de Samuel, o Cristo, quando nasce, é filho de Davi, no sentido de que vem da geração de Davi, no mesmo povo que foi. Você não consegue dizer isso do Reino do Norte. É por isso que os samaritanos eram desprezados. Não era correto desprezá-los. Mas a mistura que houve entre eles foi tão grande que muito se perdeu. No entanto, a genealogia está ali para provar que o povo que foi era o povo que voltava. Não desprezemos nenhuma parte das Escrituras. Mas, naturalmente, os salmos que falam ao nosso coração e falam ao nosso intelecto nos atraem bastante. Quando nos aproximamos, precisamos lembrar as circunstâncias, como em qualquer texto bíblico. E aqui nós temos um rei, e nós temos um rei que enfrentou muitas dificuldades. Algumas dificuldades foram criadas por ele mesmo, outras dificuldades foram criadas pelos inimigos ao redor e pela própria função que ele tinha. O fato é que agora ele comparece diante do Senhor mais uma vez, não foi a única vez, para suplicar o livramento, para suplicar a presença do Senhor, para suplicar a libertação de alguma situação específica. Não nos é dado conhecer qual é a situação e nem precisamos dela. Todos nós nos identificamos com momentos de angústia, com momentos de dúvida, com momentos em que parece que Deus nos abandonou. Mas o Salmo vai deixar claro para nós que isso nunca acontece. Então precisamos ler o Salmo com essa preparação, com isso em mente. E é o que faremos agora. Salmo 143. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração está aflito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia, acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Essa é a palavra do Senhor. Em 1988, estreou um filme chamado O Turista Acidental. Na história, um homem havia escrito um livro com esse título, O Turista Acidental. A ideia era um livro que ajudasse aqueles que, por questões de trabalho, eram obrigados a viajar. Então, não era uma viagem que eles estivessem planejando para fazer turismo, para passear, para conhecer coisas. E então, você se via em todas aquelas situações de viagem, todos os incômodos que uma viagem produz. Eu gosto muito de viajar, particularmente. Mas eu estou ansioso que alguém invente o teletransporte. Sabe? Aquele que desmaterializa você aqui, materializa em outro lugar.
Talvez isso aconteça nos novos céus e na nova terra, quem sabe? Né? Mas, por enquanto, você tem que arrumar mala, você tem que escolher roupa, você tem que planejar, você tem que sair mais cedo. Se você vai pegar um avião, tem que providenciar passagem. E tem que passar por todas essas circunstâncias. Às vezes você não sabe quem vai estar sentado do teu lado, quem vai sentar atrás de você. É alguém que é bom de viajar, que compreende isso? Ou é uma daquelas pessoas chatas que, quando levanta-se no avião, eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso, né? Quando levanta no avião, se apoia no banco da frente para se levantar. Parece que não tem lugar para ele se apoiar aqui. E aí você está dormindo e acorda no susto porque alguém resolveu ali. Se vai sentar, faz aqui. Ninguém faz isso aqui, não é? Aqueles que já viajaram, que pensam em viajar, não é? Você lembra que tem alguém, tem um ser humano sentado ali, não é? Enfim, o homem escreveu aquele livro para ajudar as pessoas a lidarem, dando dicas para essas situações. Algumas funcionavam, outras não. Esse era o título do filme, título do livro, O Turista Acidental. Eu resolvi chamar essa mensagem hoje de O Peregrino Intencional. Nós somos peregrinos, você tem acompanhado na exposição da primeira carta de Pedro, toda manhã praticamente. Estamos chegando ao finalzinho dela, faltam uns poucos versículos agora, no último capítulo. E você tem visto como Pedro é cuidadoso a cada página quando ele escreve aqueles que ele chamou de peregrinos e forasteiros. Mas esses não se tornaram peregrinos, forasteiros, desterrados é uma boa tradução também, como se eles não estivessem na sua própria terra. Alguns deles tiveram que realmente migrar da sua terra para outro lugar, ainda que dentro da Ásia Menor, ou do que antigamente era a Ásia Menor. Talvez hoje uma boa parte dela se refira à Turquia, a atual Turquia. Talvez tenham tido que fazer essa migração por causa da perseguição. Mas a verdade é que todos eles estavam intencionalmente nessa peregrinação. Todos eles foram cativados pelo amor do Senhor, salvos pela graça do Senhor, receberam a promessa do Espírito Santo, tiveram seu coração regenerado e agora se viram na situação de serem estranhos na sua própria terra, dependendo da oposição que sofressem. Pedro, então, tem muito cuidado de escrever para eles, de ajudá-los, para que na peregrinação eles tenham sempre isso em mente. Nós ainda não chegamos na nossa cidade final. Nós estamos peregrinando aqui. Nós estamos caminhando para os novos céus e para a nova terra. É para lá que nós queremos ir. Eles aproveitam o que há aqui. Eles dão graças a Deus por cada bênção que recebem aqui. E é isso que nós devemos fazer também. Louvar a Deus pelas bênçãos. Louvar a Deus por uma boa amizade. Mesmo com um não crente. Existem amizades verdadeiras mesmo com um não crente. Você sabia disso? Por favor, não feche o seu círculo somente em torno dos crentes, não. Eu espero que os crentes sejam os seus amigos mais chegados, mas desenvolva amizades verdadeiras com aqueles que não são crentes, inclusive para que você possa lhes falar de Cristo. E eles ouçam de Cristo por uma pessoa que eles conhecem, cuja vida eles possam atestar o bom testemunho. Mas, enfim, a verdade é que eles e nós somos peregrinos. Peregrinos nessa terra. Então nós aproveitamos, louvamos a Deus por uma boa comida, louvamos a Deus por nos sentar em torno de uma mesa, por dar risada junto com aqueles que estão próximos de nós. Louvamos a Deus pelo culto, louvamos a Deus pela reunião de oração de hoje de manhã, louvamos a Deus porque podemos olhar uns para os outros e ver que nós estamos aqui pela graça. Nós não estamos aqui pelo nosso esforço, nós não estamos aqui porque nós nos interessamos muito pelas coisas espirituais. Não, todos nós sabemos que se fôssemos deixados a nós mesmos, permaneceríamos longe do Senhor. Todos nós abraçamos o Senhor, todos nós nos tornamos peregrinos, somos peregrinos intencionais. Estamos peregrinando. Por favor, não monte acampamento aqui, não tente construir sua casa aqui, não é para cá que você está sendo chamado, mas nós louvamos por tudo. Nós aproveitamos tudo que temos que aproveitar. E por causa de sermos peregrinos, nós também abrimos mão, mesmo de coisas a que temos direito, mesmo de coisas que não são pecaminosas, porque nós queremos mais. Como disse C.S. Lewis uma vez, nós não queremos apenas os raios do sol, que já são muito bons, nós queremos o próprio sol. Nós não vamos nos satisfazer. Aliás, no seu comentário aos Salmos, ele em determinado momento diz que o problema de muito crente, e o problema do ser humano em geral, não é que a gente queira muito, o problema é que a gente quer muito pouco. A gente satisfaz com muito pouco. A gente se satisfaz com prazeres mundanos, a gente se satisfaz com poder, a gente se satisfaz com riqueza, ou tenta se satisfazer se a gente consegue alguma. A gente acha que isso está muito bom. Ter uma saúde de ferro, então, nossa, isso é o máximo. Não, o crente ele quer mais que isso.
O crente quer o próprio Deus, ele quer o próprio Cristo. Ele caminha para isso. Esse é o anseio do nosso coração. Por isso também nós somos peregrinos intencionais. Eu não quero ser conhecido como alguém que já assentou casa. Estamos numa peregrinação. E esse salmo revela muito disso, quando nós começamos a ler. Porque o peregrino intencional, ele muitas vezes pensa que Deus o abandonou. O peregrino intencional sabe que ele, diante de Deus, é um pecador. E o peregrino intencional tem inimigos no seu caminho. O peregrino intencional se lembra daqueles momentos quando parece que Deus está mais próximo de nós. O peregrino intencional, ele busca ouvir o Senhor muito cedo de manhã e no dia seguinte e no outro dia ele quer saber que Deus está ao seu lado. O peregrino intencional sabe que só Deus pode livrá-lo, só Deus pode encaminhá-lo pelo terreno plano, ou uma outra tradução também, pelo caminho plano. O peregrino intencional, ele pede para que Deus destrua os seus inimigos, não porque ele está com raiva dos inimigos, não porque ele se acha melhor que os seus inimigos, mas porque ele é servo do Senhor. A questão é quando ofendem, quando desonram, quando marginalizam, quando dão falso testemunho a respeito dos servos do Senhor, estão blasfemando contra o próprio Deus. Não, as pessoas às vezes não percebem isso. Temos visto isso na primeira carta de Pedro. Toda vez que o crente é humilhado, toda vez que o crente é abandonado, toda vez que o crente é torturado, toda vez que o crente é morto, isso é uma ofensa ao Senhor. E o Senhor vindicará os crentes. O Senhor vingará os crentes. Essa é uma oração que você encontra os crentes que já estão com o Senhor fazendo. E no Apocalipse ela é retratada no capítulo 6. No quinto selo, quando aqueles que estão, e a visão de João, eles estão debaixo do altar, é como se eles recebessem o próprio fruto do altar. No altar, o sacrifício é feito. Essa referência só pode ser a Cristo. E eles recebem, são lavados pelo sangue de Cristo. A oração deles, até quando, Senhor? Até quando, ó soberano Senhor, não vingarás o nosso sangue daqueles que estão sobre a terra? Não, eles não são vingativos, não. A ideia é a seguinte: todo aquele que se levanta contra aqueles que creem em Cristo, se levantam contra Cristo. Essa é a palavra do próprio Senhor Jesus. Como foi que Jesus se dirigiu a Paulo no caminho de Damasco? Paulo, por que me persegues? Quem que Paulo estava perseguindo? A igreja, os crentes. É por isso que ele pede: Senhor, destrói os inimigos, não por causa da minha honra, mas por causa da tua. Não por causa do meu valor, mas por causa do teu valor. Não por causa da minha dignidade, mas por causa da tua dignidade. E ainda temos que encaixar isso aqui nos termos da antiga aliança. O que nós ainda pedimos é que Deus tenha misericórdia desses inimigos, quebrante-os e os torne amigos, os torne servos, os torne filhos de Deus. Muitos de nós vivenciamos a inimizade com Deus de forma mais explícita, mas o fato é que todos nós nascemos inimigos do nosso Deus. É por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz é a mensagem da reconciliação. É por isso que na segunda carta aos Coríntios ele vai dizer: por Cristo rogamos a vocês, reconciliem-se com Deus. Então o Salmo fala dessa peregrinação. Bom, o Salmo é um Salmo do rei Davi. O Salmo fala das muitas lutas e enfrentamentos de Davi. Talvez de alguma específica, mas aqui não se diz qual. Mas ele nos é útil ao apontar para a necessidade, para o anseio do salmista por Deus mesmo. E Davi nunca experimentou isso como nós experimentamos. Cristo veio, Deus veio, e Yahvé veio na pessoa do Filho e se deixou pregar na cruz por nossa causa, por causa de Davi. Não, Davi nunca viu isso como nós vemos. Hebreus é um livro escrito, inclusive, para dizer isso, e diz isso com todas as letras. Aqueles que nos precederam, eles olhavam para as promessas que viriam a se cumprir. Sem nós, eles não seriam aperfeiçoados, no sentido de que em nós se cumpre tudo aquilo pelo que eles andaram peregrinando nessa terra. E você recebeu isso, porque Cristo veio, finalmente. Cristo, a palavra final. Cristo, depois de Deus haver falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também
o mundo. Posição privilegiada nós temos, né? E agora nós lemos o Salmo para nos aproveitar de uma pessoa que não tinha experimentado isso que nós experimentamos hoje, mas que ainda assim expressa sentimentos que nós ainda expressamos hoje. Isso nos abençoa. E é assim que nos aproximamos desse Salmo, como peregrinos intencionais. Nos versos 1 e 2, eu diria, entre no Santo dos Santos com honestidade. Quer dar um tema para isso? Quer ir colocando alguma coisa? Então coloque isso nos versos 1 e 2. Entre no Santo dos Santos com honestidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Esse tom vai ser repetido ao longo do Salmo. Dá ouvidos. Senhor, estou aqui. Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero te ouvir. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Agora, olha só a transição para o verso 2. Ele falou em fidelidade, ele falou da justiça de Deus. Isso é uma loucura, um pecador dizer, Senhor, considera a tua justiça no teu relacionamento comigo. E logo a seguir ele diz, não entres em juízo com o teu servo. Ele diz, considera a tua justiça, porque todas as tuas obras são justas. Mas, Senhor, não entres em juízo comigo, porque senão à tua vista não há justo nenhum vivente. É assim que ele se apresenta, com honestidade. Ele não chega ali dizendo, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Ele não chega ali dizendo, eu quero de volta o que é meu. Não. Ele chega ali dizendo, Senhor, não entre em juízo. Eu preciso estar na tua presença. Eu clamo pela tua fidelidade. Eu clamo pela tua justiça. Eu não quero um Deus que seja infiel. Esse Deus não é confiável. Eu não quero um Deus que não seja justo. Esse Deus não é confiável. Mas, Senhor, não entres em juízo comigo, porque senão eu já saio perdendo, senão eu não vou nem ser ouvido. Que honestidade! Nós entramos na presença de Deus com o coração aberto, irmão. Não tem nada a ver com a onisciência de Deus. Você me diria assim, pastor, ninguém vai entrar em oração, ninguém vai falar com Deus e enganar Deus. É óbvio que não. Mas a gente ainda tenta. A gente ainda tenta agir como se a gente não fosse exatamente aquilo que Deus está vendo com toda clareza. Nós fomos trazidos à luz. Não foi assim? Nós fomos tirados do reino das trevas para o reino do amor, do Filho, do amor de Deus. Não é isso que Paulo diz aos Colossenses? Significa que nós saímos das trevas, onde a gente estava escondidinho, igual uma barata, muito bem posicionada, num cantinho lá. Aí alguém veio e abriu a luz, jogou a luz, e aí pronto, a gente começa a correr desesperado. Só tem um lugar para a gente fugir de Deus, e você sabe qual é. O próprio Deus. Então a gente vem para a luz. E na luz que mostra o caminho, é a mesma luz que revela todas as nossas imperfeições e todo o nosso pecado. Por isso a gente também fala, Senhor, é na tua presença que eu quero estar, eu não vou para outro lugar, mas não entres em juízo com o teu servo, porque senão, diante de ti, não há justo nenhum vivente. Se Davi tivesse nascido séculos mais tarde, se Davi tivesse ouvido os anjos dizerem, eis que nasceu na cidade de Davi, aí ele não tem um vivente. Tem um vivente, sim. Há um justo, sim. Há um que, à vista de Deus Pai, é completamente justo. E é ele que entra em juízo com Deus. Porque ele aceitou receber sobre si, na cruz do Calvário, a punição eterna que era para ser nossa. De modo que a justiça dele pode ser imputada a nós pela fé. Nós recebemos dele. Por isso, entremos no Santo dos Santos com honestidade. Abra o seu coração para Deus. Se derrame diante dele. Versos 3 e 4, a gente pode pensar duas coisas pelo menos. Primeiro, não coloque a responsabilidade sobre Deus pelas consequências da queda. Essas são consequências da queda. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração está aflito. Davi não está colocando a culpa nos outros. Davi não está colocando a culpa em Deus. Ele está simplesmente descrevendo a situação. O inimigo aqui é o responsável pelos enfrentamentos do rei Davi, pelos enfrentamentos do salmista. Há outras situações em que o próprio Davi é o culpado pelas circunstâncias difíceis que ele enfrenta. Mas Davi em nenhum momento conclui que Deus falhou. Em nenhum momento coloca a culpa em Deus. Ele sabe que está sujeito a essas coisas por causa do pecado dos outros e por causa do seu próprio pecado.
Mas ele coloca isso diante do Senhor. Ele entrou com honestidade e ele coloca, o Senhor sabe que isso é verdade. Eu já disse que eu sou pecador, mas o Senhor sabe que isso também é verdade. Uma outra forma, a segunda forma de olhar para isso, irmãos, é o que o versículo 4 nos diz. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração está aflito. Isso no hebraico é bastante intenso. Existe aqui sofrimento real. Davi não é um reclamão, o salmista não é um reclamão chateado com alguém que lhe deu um esbarrão na rua. Ele está realmente sob alguma situação de terrível angústia. E muitos de nós, ao longo da nossa vida, experimentamos situações em que o nosso espírito esmorece, o nosso espírito desaba, em que o nosso coração fica aflito. Ele está colocando isso diante do Senhor. Você precisa colocar isso diante do Senhor. Você entrou com honestidade no Santo dos Santos, coloque isso diante do Senhor. Mas sabe que uma forma do Senhor responder, e ele faz isso de uma forma que é muito mais intensa sob a nova aliança do que na antiga, é o fato de que todos aqueles que agora têm o Espírito Santo dentro de si podem socorrer aqueles que estão com o espírito abatido, com o coração aflito. Já temos dito, você é a resposta de Deus para o seu irmão. Você é a resposta de Deus para o seu irmão, para as dificuldades dele, para o crescimento dele. Isso é Efésios 4. Os irmãos que têm estado aqui nos estudos bíblicos das terças-feiras aprenderam isso com bastante vagar. Nós somos a resposta. As capacitações do Espírito em nós não são para a gente aparecer no culto dizendo que a gente faz isso ou faz aquilo. São para que nós sirvamos uns aos outros, de modo que dentro da igreja local você tem resposta de Deus na instrumentalidade do teu irmão, da tua irmã. Quando o espírito esmorece, quando o coração está aflito, a igreja local deve ser um local de cura, deve ser lugar de terapia, se você me permitir usar essa expressão tão vulgarizada, infelizmente. Por isso é correto a gente colocar diante de Deus a situação e dizer, Senhor, meu coração está aflito, eu estou esmorecendo, eu estou desmoronando. É bom você desmoronar quando isso acontece no meio do povo de Deus que pode sustentar você, que pode segurar você, que pode chorar junto com você. Porque o Senhor Jesus fez exatamente isso conosco. Ele veio, chorou conosco, nos sustentou, nos segurou. E qual pastor amoroso foi atrás de cada um de nós e nos trouxe para dentro do seu rebanho. Nos versículos 5 a 8, eu diria simplesmente, eleve sua alma a Deus. Olha os versos. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Simplesmente eleve a sua alma a Deus. Agora, se estivéssemos há alguns séculos atrás, essa expressão seria bem compreendida. Elevar a alma a Deus. O culto deveria ter esse efeito sobre todos nós. As canções que cantamos deveriam ter esse efeito sobre todos nós. A nossa alma ser elevada ao Senhor. Isso significa que você crê que realmente Deus está presente no culto e que realmente Deus está presente quando você ora a Ele no recôndito do seu lar. Isso significa que é possível você se desligar um pouco do que está à sua volta, não para ignorar isso, não como uma fuga, não para fugir da realidade. Porque quando nos aproximamos de Deus, irmãos, Deus é que é a realidade. Isso que temos à nossa volta aqui se torna algo pueril, se torna algo difícil de pegar, se torna algo que, se fôssemos fazer alguma comparação, começa a se desmanchar toda vez que você se aproxima daquele que é real, daquele que realmente é. Você eleva a sua alma, é como se você estivesse agora que eu estou entrando na realidade. De certa forma, é isso que o céu, os novos céus e a nova terra serão para nós. A realidade. Quando chegarmos no estado eterno, nos novos céus, na nova terra, a gente vai olhar, aquilo tudo era só uma preparação. Aquilo é só um ensaio.
mas é um ensaio como se fosse algo holográfico, como se fosse assim, sem muita consistência. Isso aqui é que é a realidade. Aí nós seremos seres humanos como Deus planejou que fôssemos, porque formados a partir de Cristo. Cristo sendo o modelo, Cristo sendo a própria essência daquilo que nós nos tornaremos. Hoje temos dificuldade de entender essa expressão, elevar a alma a Deus. O salmista fala em meditar, fala em lembrar, fala em pensar. Olha o verso 5, eu lembro-me dos dias de outrora, eu penso nos teus feitos, eu medito nas obras das tuas mãos. Ele não está aqui num saudosismo oco e vazio. Ele não está olhando para trás dizendo, aquele tempo que a gente só cantava hino do cantor cristão que era bom. Depois vieram essas músicas aí. Irmãos, tem hino do cantor cristão que a gente não canta aqui. Você sabe disso, você percebe isso. Tem certos hinos que a gente não vai cantar. Tem hino que tem erro, tem hino que é simplesmente feio. Aquele tempo que era bom quando o pastor usava terno e gravata. Geralmente essas observações são assim, superficiais. Não, Davi não está fazendo nada disso aqui. Ele está se lembrando das obras de Deus, ele está pensando nos feitos do Senhor, ele está meditando nas obras de Deus. Ele está dizendo, é esse Deus que eu sirvo, isso não mudou. Se eu não estou vendo isso agora na minha vida, não quer dizer que ele cessou ou que ele me abandonou. Ele está presente. Por isso, a ti levanto as minhas mãos, a minha alma anseia, como uma terra sedenta, ela anseia por ti. Não faça essa oração, minha irmã, faça essa oração. Peça a Deus isso. Senhor, coloca cada vez mais sede de ti no meu coração. Não permita que eu me satisfaça, mesmo com as tuas bênçãos, mesmo com as bênçãos que vêm de ti, que são boas, que elas não me satisfazem, que eu não fique satisfeito com elas. Eu quero sempre mais do Senhor, como diz o bom e velho hino, mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter, mais da sua mansidão, mais da sua compaixão, mais de Cristo, é isso que eu quero. Não se satisfaça, faça essa oração. Levanto as minhas mãos, as mãos vazias sempre significaram, eu falei isso aqui uma ou duas mensagens atrás, a iconografia antiga era sempre essa, a representação do crente orando assim. É o que você vai encontrar em muitas catacumbas em Roma, em outros lugares. Crente orando assim, mãos vazias. Senhor, nós somos os mendigos, prontos para receber o que vem de ti. A minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face. Isso não é uma ordem para o Senhor, isso é um pedido. Eu já disse para os irmãos que eu tive um pastor que ele dizia que você tem que encostar Deus na parede, né? Você tem que encostar Deus na parede. Eu acho que a intenção dele era boa, mas, obviamente, essa não é a melhor forma de você dizer isso. Isso aqui seria, talvez, o que ele queria dizer com aquela frase. Responde-me depressa. Senhor, meu espírito está desmontando, está desfalecendo. Não me escondas a tua face. Não, Deus não está escondendo a face. Esse é o sentimento que as circunstâncias muitas vezes produzem em nós. Os outros não olham para nós, nem Deus olha para nós. Todos viram o rosto para longe de nós. Esse é o sentimento. Davi está expressando aqui o que muitos de nós em alguns momentos sentimos. E está pedindo, Senhor, não me escondas a tua face. Basicamente, ajuda-me a ver que o Senhor está aqui. Ajuda-me a ver-te novamente. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu me lembro dos dias de outrora. Eu penso nos teus feitos. Eu medito nas obras das tuas mãos. Eu sei que o Senhor não cessou de trabalhar. Deus cessou o trabalho de criação. Deus não cessou o trabalho de redenção. Enquanto Ele continua fazendo isso, nós vamos continuar pedindo. E por quê? Para que eu me sinta vivo. Sim, irmãos, tem um efeito balsâmico sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. O salmista diz, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Como é que é isso? Para que eu não me torne como quem não tem vida. É por isso que ele pede com tanto afinco a manifestação de Deus, a presença de Deus. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. E aqui ele começa uma das 3 vezes em que ele pede por direção. Pede para que Deus o guie, para que Deus o oriente. Mostra-me o caminho por onde devo andar. Você viu?
Então, verso 8: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Eu venho à tua presença para que o Senhor me diga para onde ir. Isso não significa que você pede a Deus direção para cada decisão que você toma. O que você quer é conhecer Deus. Você vai à presença de Deus para conhecê-lo. Você conhece a sua palavra, você conhece o caráter dele, você conhece a vontade dele. De modo que, à medida que o dia a dia traz para você decisões que precisam ser enfrentadas, situações que precisam ser vividas e que você preferiria talvez não viver, você está preparado para aquilo, porque ele está guiando você pelo caminho onde você deve andar. A resposta de Deus está na sua própria palavra. No Salmo 25, louva-se a Deus porque ele ensina o caminho aos pecadores. Olha que beleza. Deus ensina o caminho aos pecadores. Os pecadores, nós, aqueles que não merecemos nada de Deus, senão o juízo eterno, chegamos a Deus e ele ensina o caminho aos pecadores. Aqui. E de um jeito que você pode levar para qualquer lugar. Nesse livro, no seu dispositivo, se você quiser. Na sua memória. Talvez seja o melhor lugar para estar a palavra de Deus. Escondi a tua palavra para eu. E a palavra de Deus é o quê? Ela é luz para o nosso caminho. Ela ilumina os nossos passos. Assim ele parte para a parte final. Eu diria dos versos 9 a 12 o seguinte: seja amigo do rei. Seja amigo do rei. Os irmãos sabem que há 3 instituições no antigo Israel: a monarquia, o rei, o sacerdócio, os sacerdotes, e o profetismo, os profetas. Os irmãos também sabem que Cristo tem 3 ofícios e que essas 3 instituições apontavam para esses 3 ofícios. Cristo é profeta, sacerdote e rei, nessa ordem. Não é que ele seja uma coisa agora e depois vire outra e finalmente outra, não. Mas dentro daquilo que ele faz, dentro do modo como ele operou a redenção, como Cristo fez isso, ele primeiro é profeta, ele vem e traz o evangelho, anuncia o evangelho. Ele morre, ele sacrifica e ele vai para a presença do Senhor e intercede por nós. Ele é sacerdote. E finalmente ele retorna, não mais como aquele filho de um carpinteiro, um profeta itinerante, tipicamente judaico, mas como o rei dos reis e senhor dos senhores, o que ele nunca deixou de ser. Portanto, o rei é em si mesmo e na sua função, o rei Davi e todos os monarcas do antigo Israel, uma figura que aponta para aquele que haveria de vir e que seria o rei dos reis. Seja amigo do rei. Olha os versos. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Uma das coisas mais chatas era aquele moleque, na época que eu era moleque, e que começava uma briga com você, e quando você partia para cima, ele corria para perto do pai. Não é? Que coisa chata. Já que quis entrar, vão cair na mão agora. Agora vai sair os 2 machucados, geralmente, mas, né? Talvez os 2 apanhando de ambos os pais, né? Mas não foge para o teu pai. Né? É exatamente isso que a gente precisa fazer. Porque aqui não se trata de questão de covardia, se trata de que os nossos inimigos são piores, são muito piores do que a briguinha de escola, porque os nossos inimigos são cruéis, os nossos inimigos são mortais. O pecado, a morte, o pecado, o mundo e Satanás. Eles estão prefigurados aqui nos inimigos que o salmista enfrentava. E o Senhor, e ele diz: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois é em ti que me refugio. Davi foge para perto do pai. Ele é amigo do rei dos reis. Então ele diz assim: podem vir os inimigos, mas eu estou perto dele. Nós nos refugiamos em Deus, irmãos, e o lugar que você busca quando a angústia vem, a pessoa a quem você recorre quando a dor chega, fala muito do seu coração.
Onde está a sua esperança quando a dificuldade surge? Quando o luto bate a porta? Quando a traição é feita? Para quem você corre? Isso diz muito a respeito de você. E você chega lá como um estranho? Já viu esses filmes em que o sujeito, em dado momento, diz assim: "Ô, Senhor, eu sei que tem um tempo que eu não falo contigo"? Uhum. Não, espera-se que você, meu irmão, seja diferente disso. Espera-se que você tenha ouvido o autor de Hebreus quando ele diz que nós nos achegamos ao trono da graça e que vivemos na presença desse trono para obtermos ajuda em situação, em momento oportuno. Verso 10, ele faz o segundo pedido por direção: ensina-me a fazer a tua vontade. Ele já tinha pedido no verso 8: mostra-me o caminho por onde devo andar. Agora ele pede: ensina-me a fazer a tua vontade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você pede exatamente isso: Senhor, eu quero mais da tua direção, eu quero saber mais de ti, eu preciso saber mais desse caminho. E aí dá razão novamente: pois tu és o meu Deus. Antes ele havia dito: pois em ti é que me refugio. Agora, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito, e aí a terceira vez, e o terceiro pedido, me guie por terreno plano. Uma boa tradução também seria: me guie por caminho plano. 3 vezes ele pede direção, 3 vezes ele pede que Deus o guie. E como ele já tinha falado que ele não quer ser como aquele que está sem vida, ele agora traz isso novamente: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. No caso aqui, a justiça de Deus é apresentada porque ela julga entre Davi e os seus inimigos. E muitas vezes o crente pode apelar para isso: Senhor, o Senhor está vendo. Na verdade, a igreja nasceu fazendo isso, mas fazendo do jeito certo. Deus não é uma arma que você empunha contra aqueles de quem você não gosta ou aqueles que fizeram mal a você. Quando a igreja se reúne para orar, logo após a soltura dos apóstolos Pedro e João, a oração deles, num determinado ponto, é: olha para as ameaças deles, do sinédrio, dos fariseus, dos inimigos de Cristo, daqueles que foram responsáveis pela morte de Cristo. E a igreja reunida ora e diz: olha para as ameaças que eles estão fazendo para nós. Você se lembra o que eles dizem logo depois? E concede aos teus servos que com ousadia preguem a tua palavra, preguem o evangelho, anunciem Cristo. Eles não dizem: olha para lá, para eles, tira eles de cima de nós, dá um final neles para que a gente fique tranquilo e possa fazer a obra. E diz: não, Senhor, olha, o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer. Eles falam o mesmo que José falou para os irmãos deles. Não se lembram da mensagem semana passada? Quando Moisés diz, quando José diz para os seus irmãos: não tenham medo, não fiquem preocupados, estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal, Deus intentou o bem. Eu não estou no lugar de Deus, eu vou fazer bem a vocês. Deus é que vai tratar disso. É a mesma coisa que a igreja faz. Senhor, olha para as ameaças deles. O Senhor está vendo? Novamente, eles não estão ignorando a realidade, mas eles tratam a realidade do jeito certo, como servos de Cristo. Olha para as ameaças dele, concede aos teus servos que com intrepidez anunciem a tua palavra. É isso que eles fazem. Por isso, Davi aqui, dentro do seu contexto, ele pede: por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. O Senhor está vendo o que eu estou fazendo, o Senhor está vendo o que eles estão fazendo. Por tua misericórdia, acaba com os meus inimigos. É interessante isso, né? Soa meio estranho, não soa? Por tua misericórdia, acaba com eles. Mas já expliquei isso no início, né? Destrói todos os meus adversários, porque eu sou teu servo. Os teus adversários, os meus adversários são teus adversários. O Senhor Jesus deixou isso muito claro na parábola em que ele fala sobre aqueles para quem um senhor arrendou uma vinha. Deu a vinha para eles lá tomarem conta. E depois eles se assenhoraram da vinha, como se fosse deles. E ele mandou um empregado, por fim mandou o próprio filho.
Os inimigos dos servos do Senhor são inimigos do Senhor e vão se ver com o Senhor. Então, Davi não quer a morte dos outros pela morte dos outros, pura e simplesmente não. Os irmãos se lembram que mais de uma vez Davi teve nas mãos a vida de Saul. Mais de uma vez. Ele poderia ter liquidado ali o problema. Não, ele teria arrumado o problema. Ele teria desonrado Deus. Ele não poderia falar ou escrever isso aqui. Senhor, destrói. É o Senhor que faz isso. Quando o Senhor quiser fazer isso. Porque eu sou teu servo. É preciso que nós sejamos amigos do rei no sentido de que tenhamos essa noção. É triste que hoje nós tenhamos que pregar contra essa ideia de que você é filho do rei. Porque tem muita gente aí dizendo bobagem a respeito disso. Não é? Hoje mesmo na reunião das 5 horas eu estava falando, nós precisamos ter, eu lembrei de Valéria, nós precisamos ter mentalidade reino. Mas eu não posso usar essa expressão porque essa expressão foi desfigurada, adulterada. O que ela deveria significar? Eu sei que eu sou filho do rei. Ele me dá o que ele quer dar, quando ele quer dar, e se ele não quer dar, não é porque não é bom para mim. Mas eu sou filho dele. Eu vivo na presença dele. O rei é meu pai. Olha só. Deveria ser isso. Ele toma conta de mim. Ele sabe a que eu devo ser exposto ou não. Ele sabe com quem eu devo lidar ou não. Porque eu sou filho do rei. Eu sou mais que amigo do rei, eu sou filho do rei. Infelizmente, essa expressão é usada para dizer, eu não vou ter problema nenhum se você ficar contra mim, meu pai vai acabar com você. Parece aquele outro garoto chato também que tinha na minha época, eu vou falar com meu irmão mais velho. Não, a ideia é, você vive na presença do rei. A sua mentalidade não é presa pelas circunstâncias que estão ao seu redor. O que vai acontecer com você ou deixar de acontecer com você, o rei é que determina isso. Você coloca sempre para ele. Olha para as ameaças dele, concede ao teu servo que fale com intrepidez a tua palavra. Destrói todos os inimigos por tua misericórdia para com aqueles que estão diante de ti. E o Senhor Jesus torna isso ainda muito melhor e muito mais intenso, porque o Senhor Jesus tem a capacidade de fazer com que seus inimigos se tornem seus amigos. Ele fez isso com muitos. Paulo talvez seja o maior exemplo. Mas todos nós, como eu disse anteriormente, todos nós nascemos inimigos. Todos nós fomos conquistados pelo amor de Cristo. Como disse o profeta no passado, com laços de amor ele nos atraiu. E a gente relutando, a gente querendo ir para longe, até que ele nos conquistou e nos colocou sentados à mesa, como filhos da casa, não mais como inimigos. Somos amigos do rei. Mais do que isso, somos filhos do rei. E como filhos do rei, nós representamos o nosso rei. Nós somos embaixadores do nosso rei aqui. Por isso que a gente tem a mesma mensagem que nos reconciliou, nós temos para pregar. Por Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus, na versão antiga. É por isso que Davi pode orar nesse sentido. Não estou tratando aqui de salmos imprecatórios. Vou tratar disso brevemente. Mas aqui apenas estou manifestando o fato de que nós chegamos diante do Senhor e não olhamos para as pessoas como se elas fossem nossos inimigos. Paulo deixou isso bem claro, não deixou? A nossa luta não é contra carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades. Nós não estamos aqui para lutar contra pessoas, embora muitas pessoas se tornem instrumentos do inimigo. Então nós pedimos ao Senhor, em Cristo, que torna inimigos, amigos, que torna inimigos, filhos da casa, sentados à mesa. É isso que nós pedimos ao Senhor. Então, salmos imprecatórios, vamos tratar dele no tempo certo, mas eu preciso que antes você se lembre disso aqui, porque senão você vai achar que a oração imprecatória é um tipo de arma que você tem para disparar para todo mundo com quem você não gostou muito. Somos peregrinos intencionais, irmãos. Todas essas situações nós vamos experimentá-las ao longo da vida e às vezes diversas vezes. Muitas vezes se repetindo. Talvez em áreas diferentes do nosso viver, mas elas estarão ali até que cheguemos ao final da peregrinação, quando o Senhor nos chamar ou quando Ele retornar. Até lá nós somos peregrinos intencionais, nós não queremos montar nossa casa aqui, nós queremos continuar nessa caminhada, usufruindo tudo que Ele nos dá, louvando e recebendo com ações de graças tudo que vem dEle, mas querendo muito mais do que isso, sabendo que tem muito mais esperando
e desejando muito mais. Como diz o autor de Hebreus, não nos satisfazendo com isso aqui, nós queremos a cidade eterna. Aquela que não é feita por mão de homens, aquela que não é construção humana, aquela que vem do próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe na nossa peregrinação e que nós continuemos com intencionalidade a nossa jornada conforme a vontade dele. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos encerrar essa parte cantando. Então, a transmissão será encerrada e nós teremos o nosso momento de oração. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Aplica a qualquer coração aqui, principalmente que estiver sofrendo, Senhor. O Senhor conhece as angústias da alma, o Senhor conhece o espírito que vai desmoronando. E a tua palavra diz que o Senhor se inclina para esses, ó Pai. Pedimos que tu apliques a tua palavra a todos nós, para que nos aproximemos de ti, para que tenhamos prazer em ansiar, em desejar cada vez mais de Cristo em nossa vida. E que assim Cristo seja honrado, glorificado e anunciado em tudo que falamos, em tudo que fazemos, para a glória de Deus Pai. Em nome dele. Amém.